Naquela noite, eu não aguentei mais. Arrumei minha mala em silêncio, enquanto as lágrimas queimavam meus olhos. Ele, o coronel mais frio e bruto da região. O homem que casou comigo sem amor. O homem que nunca me olhava. Mas quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi sua voz baixa, rouca, perigosa. Aonde pensa que vai, minha mulher? Antes que eu respondesse, ele me puxou com força contra o peito, segurou minha cintura e sussurrou com os olhos ardendo de desejo e possessão. Você não vai a lugar nenhum. Você é minha mulher. E agora vai sentir o homem que eu sou. E se você gosta de nossas histórias, não esquece de digitar nos comentários fogo, pois continuaremos a fazer mais histórias para você. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Eu me casei com ele por imposição da família. Um homem de quase 50 anos, coronel, dono de vastas terras, cavalos e poder, temido por todos os que ousavam cruzar seu caminho. Dizem que ele nunca perdeu uma batalha. Nem na guerra, nem na vida, frio, calculista, impiedoso. E eu, uma mulher jovem, de apenas 25 anos. Fui entregue a ele como parte de um acordo entre famílias, para manter as tradições e as posses. Na noite do nosso casamento, enquanto eu vestia o mais belo vestido branco e tremia de ansiedade, ele me fitava com olhos frios, inexpressivos, como se aquele momento não significasse nada. O beijo no altar foi rápido, mecânico, sem calor. E logo depois, ele soltou meu braço e seguiu à frente, me deixando para trás, como quem recebe algo que não desejou e não sabe o que fazer com aquilo. Desde então, passei a ser a esposa invisível. Eu caminhava pelos longos corredores daquela casa enorme, de paredes de pedra fria, e ele sequer desviava os olhos dos papéis em seu escritório, sempre ocupado com negócios, com as ordens dadas aos peões, com as contas da fazenda, jamais comigo. Às vezes, o ouvia gritar lá fora, montado em seu cavalo, dando ordens, exigente, duro. Outras vezes, o via sentado à cabeceira da mesa de jantar, mastigando em silêncio, como se minha presença fosse apenas mais uma obrigação social. Nossos jantares eram silenciosos. Nossos encontros formais, nossas noites solitárias. Ele não me tocava, não me olhava, não me queria. E eu, mesmo tentando, não conseguia quebrar aquele muro de gelo que ele havia erguido ao meu redor. Eu passava horas olhando pela janela do nosso quarto, observando o pôr do sol se perder no horizonte das terras que, um dia, seriam minhas, mas que hoje me pareciam apenas uma prisão sem grades. Perguntava-me por quanto tempo eu suportaria viver assim, ao lado de um homem que parecia não ter coração. Mas o que eu não sabia era que, por trás daquela frieza, existia um homem em guerra consigo mesmo, e que, muito em breve, ele não conseguiria mais resistir a mim. Os dias passaram, e eu insisti, mesmo sabendo que ele me via apenas como um acordo selado, um nome unido ao seu, um título de esposa para manter a aparência. Mas eu queria mais. Queria que ele me olhasse, que notasse meus cabelos soltos nas manhãs frias, que reparasse nos vestidos que eu cuidadosamente escolhia para os jantares silenciosos. Queria que ele me desejasse. Lembro de uma tarde. Eu desci até o campo, onde ele costumava supervisionar os peões. O sol estava alto. O suor escorria pelo peito dele, visível por entre a camisa branca meio aberta. A barba grisalha delineava aquele maxilar forte. E os olhos... os olhos, tão frios, tão impenetráveis. Ele falava com autoridade. Seus comandos eram secos, rápidos. Homens que o conheciam há anos abaixavam a cabeça e obedeciam sem questionar. E eu, parada ali, me sentia tão pequena, tão frágil.
mas mesmo assim, dei um passo à frente, reunindo a pouca coragem que me restava. Coronel. Minha voz saiu baixa, quase trêmula. Ele virou-se lentamente, como se cada movimento fosse calculado. Seu olhar caiu sobre mim. E por um segundo, um único segundo, achei que ele fosse sorrir. Mas não, ele franziu o senho, apertou ainda, mais o chapéu contra a cabeça e disse seco: "Está muito quente aqui para uma dama. Volte para casa." E virou-se de costas, deixando-me ali, sozinha, com o coração apertado e as lágrimas querendo cair. Naquela noite, tentei novamente. Esperei ele chegar da lida. Preparei um jantar especial, mandei os empregados embora. Mais cedo deixei as velas acesas, criando uma atmosfera mais íntima. Quando ele entrou na sala de jantar, ergueu uma sobrancelha e perguntou: "O que é isso?" "Apenas quis preparar algo especial." Ele sentou-se, pegou os talheres, cortou a carne e começou a comer. Em silêncio. Não me olhou uma única vez. Eu sentada à frente dele. Me sentia uma sombra, uma presença muda. E a cada minuto que passava, minha vontade de gritar só aumentava. "Por que você não fala comigo?" Soltei, sem conseguir mais me conter. Ele ergueu lentamente os olhos, a expressão dura, impassível. "O que quer que eu diga?" "Qualquer coisa", exclamei, a voz embargada. "Eu sou sua esposa." Ele largou os talheres com força sobre o prato. O barulho ecoou pela sala silenciosa. "E está cumprindo bem seu papel", respondeu antes de se levantar e sair da sala, deixando-me sozinha. Mais uma vez. Quando ouvi os passos pesados dele subindo as escadas, minhas mãos tremeram. Meus olhos encheram-se de lágrimas. Mas eu me recusei a chorar. Não queria que ele soubesse o quanto aquilo me feria. Naquela noite, deitei-me na cama fria, sozinha, enquanto ouvia o ranger do assoalho, indicando que ele havia entrado no quarto ao lado, como fazia todas as noites, mantendo sempre a distância, mantendo sempre o controle. Mas eu sabia, eu sentia, que aquilo não poderia durar para sempre. Eu estava determinada a quebrar aquele muro, a fazer com que ele me visse. E quem sabe, um dia, me amasse. Só não imaginava que, quando isso acontecesse, ele não seria apenas o homem frio e distante, mas alguém capaz de me dominar por inteiro. As manhãs na fazenda eram frias. O cheiro da terra molhada, o canto dos galos e o trotar dos cavalos ao longe sempre marcavam o início de mais um dia. Um dia em que eu continuava lutando, silenciosamente para que ele me notasse. Eu acordava cedo, vestia-me com esmero, prendia o cabelo em um coque despretensioso, mas elegante, e descia para o café, onde ele já estaria, como sempre, à cabeceira da mesa, lendo o jornal. E lá estava ele, como uma estátua de mármore, impecável, frio, inalcançável. Mas naquela manhã, algo mudou. Enquanto eu derramava o café na xícara, a garrafa escorregou de minha mão. O líquido quente respingou em minha pele. "Ah!" exclamei, sentindo a ardência imediata. Ele ergueu os olhos. E pela primeira vez, vi algo quebrar em sua expressão. Largou o jornal com um movimento brusco. Levantou-se e veio até mim. "Mostre", ordenou, com a voz grave e autoritária. Eu, sem entender, ergui a mão, revelando a pele avermelhada. Ele segurou meu pulso, com firmeza, mas surpreendentemente com delicadeza. Seus dedos ásperos envolveram os meus, e pela primeira vez, ele me tocou. O calor de sua pele arrepiou todo o meu corpo. O coração disparou em meu peito e a respiração ficou presa na garganta. Ele examinou o machucado com seriedade. Depois soltou um suspiro impaciente e disse: "Venha." Antes que eu pudesse reagir, ele me puxou pela mão, levando-me até a cozinha.
Abriu a torneira e colocou meu pulso sob a água fria. Eu observava, em silêncio, cada traço de seu rosto, as linhas marcadas pelo tempo, a barba grisalha que deixava sua aparência ainda mais viril, e os olhos, tão claros, tão frios, mas agora com uma sombra de preocupação. Não foi nada, tentei dizer com a voz fraca. Ele não respondeu, apenas secou minha pele com um pano limpo e largou minha mão, como se tivesse se dado conta, tarde demais, de que havia quebrado sua própria regra. Não me toque. Afastei-me um passo sem saber o que dizer, mas antes que pudesse agradecer, ele já havia se virado de costas, caminhando para fora da cozinha. Coronel! Chamei, com a voz vacilante. Ele parou, de costas para mim, os ombros largos e tensos. Por um segundo, achei que ele fosse dizer algo. Virar-se. Mas então, apenas caminhou, afastando-se como sempre fazia. Naquele momento, percebi que não era apenas eu que lutava contra aquele muro. Ele também estava lutando contra algo. Contra si mesmo. O homem frio, distante, o coronel implacável. Estava começando a ceder, mesmo que ele não admitisse. Naquela noite, enquanto me deitava na cama fria, fechei os olhos e revivi o momento em que ele segurou minha mão. O calor do toque. O arrepio que percorreu minha espinha. E pela primeira vez, deixei um sorriso escapar, pequeno, tímido, porque enfim havia uma fenda naquele muro de gelo. E eu estava decidida a derrubá-lo por completo. Eu só não imaginava que, quando ele finalmente cedesse, o homem frio e contido se transformaria em alguém que me tomaria sem pedir permissão. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Ele evitava cruzar o olhar comigo. Fingia estar sempre ocupado, ora inspecionando a plantação, ora cavalgando por horas a fio, ora trancado no escritório, atrás daquela porta de madeira maciça que parecia tão intransponível quanto ele. Mas eu não conseguia mais fingir que não sentia nada. Depois daquele toque, depois do calor da sua mão envolvendo a minha pele parecia ansiar, faminta, por outro contato, por um olhar mais demorado, por qualquer sinal de que eu não era apenas sua esposa de conveniência. Até que, numa tarde abafada, eu o encontrei no celeiro. Estava de costas, camisa branca parcialmente desabotoada, revelando parte do peito forte e bronzeado. Ele limpava o suor da testa com o dorso da mão, enquanto organizava as ferramentas. Cada movimento seu exalava masculinidade, força, poder. Precisa de ajuda? Arrisquei, apoiando-me no batente da porta. Ele ergueu os olhos surpreso e imediatamente endureceu a expressão. Não. Vá para dentro. Seu tom ríspido foi como um balde de água fria. Mas eu não me movi. Por que você sempre faz isso? Perguntei, a voz embargada. Isso o quê? Ele retrucou sem nem me encarar. Dei alguns passos à frente, o coração batendo rápido. Me afasta. Me trata como se eu fosse um estorvo. Quando sou sua esposa, ele largou a ferramenta sobre a bancada com força, girou nos calcanhares e me encarou, os olhos claros faiscando como gelo cortante. Casamos porque era necessário, só isso, disse, com aquela frieza que me matava por dentro. Mentira. Rebati, sentindo as lágrimas ameaçarem. Você pode continuar fingindo, coronel. Mas eu vi, eu senti. Quando me tocou, aquele dia, ele franziu ainda mais o senho, respirando pesadamente. Foi um impulso. Não significa nada. Dei mais um passo à frente. Agora estávamos tão próximos que eu podia sentir o calor que emanava do corpo dele, apesar da frieza nas palavras. Não significa? Sussurrei, encarando-o. Então me olhe nos olhos e diga. Ele permaneceu em silêncio, os punhos cerrados,
as veias saltadas nos antebraços fortes. Diga que não sente nada. Insisti, com a voz trêmula, mais firme. Por um segundo, a parede começou a ruir. Ele ergueu a mão, como se fosse afastar uma mecha do meu cabelo. Mas então parou no meio do caminho, a expressão contorcida entre a raiva e o desejo reprimido. Não me provoque, rosnou com a voz rouca, tão grave que fez meu estômago revirar. Por quê? Vai fazer o quê, coronel? Desafiei, sem sequer perceber que eu mesma me aproximava mais. E mais. Estávamos tão perto que eu podia sentir a respiração quente dele roçar nos meus lábios. Ele cravou os olhos nos meus. E pela primeira vez, vi o desejo explodir, puro, bruto, selvagem. Mas então, ele se afastou de súbito, como se aquele contato queimasse. Saia daqui, agora, ordenou, a voz quebrada, como se o esforço para resistir fosse maior do que ele mesmo podia suportar. Fiquei ali, parada, o peito subindo e descendo rapidamente, o corpo inteiro em chamas. E ele virou-se de costas, correndo as mãos pelos cabelos grisalhos, como um homem à beira do colapso. Saí do celeiro, mas com a certeza de que aquele muro estava prestes a desabar. Ele podia negar. Mas eu sabia, o coronel frio e impenetrável logo me tomaria e nunca mais conseguiria me deixar ir. Depois daquela tarde no celeiro, os dias passaram lentos, sufocantes. Ele continuava tentando manter a pose de coronel frio e impenetrável. Mas eu sabia que algo dentro dele havia mudado. Os olhares, os toques acidentais, o jeito como os olhos dele me seguiam, mesmo quando achava que eu não percebia. E então, naquela noite, o céu estava carregado. Uma tempestade se armava ao longe. Relâmpagos rasgavam a escuridão. Enquanto eu caminhava sozinha pela varanda, inquieta, com o coração apertado. De repente ouvi passos firmes, pesados, atrás de mim. Antes que eu pudesse me virar, senti a mão dele envolver meu braço, firme, quente. O que pensa que está fazendo andando sozinha a essa hora? Ele perguntou com a voz baixa, rouca e perigosamente próxima. Arfei, sentindo seu corpo tão perto do meu e ainda assim tão inalcançável. Não conseguia dormir. Sussurrei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ele me virou de frente, segurando meus ombros com força. E pela primeira vez, sem qualquer resistência, seus olhos percorreram cada traço do meu rosto, da minha boca, do meu pescoço exposto pela camisola fina. Você me provoca, o tempo todo, murmurou, cerrando o maxilar, como se lutasse contra si mesmo. E você se esconde o tempo todo, retruquei, com a respiração acelerada. Então, como se aquele trovão que explodiu no céu fosse o sinal, ele me puxou de uma vez para o peito dele, seus braços me envolvendo com força, me aprisionando. Não era para ser assim. E sussurrou, os lábios tão próximos que eu podia sentir o calor das palavras. Eu disse que não te tocaria, mas naquele momento, ele me beijou. Não foi um beijo calmo, não foi doce, foi faminto, bruto, desesperado. Sua mão deslizou pela minha cintura, me colando ainda mais ao seu corpo forte, enquanto a outra segurava firme a minha nuca, me impedindo de fugir. Como se eu quisesse, me rendi completamente. Aos beijos quentes, aos toques ávidos, ao cheiro amadeirado dele, misturado com o aroma da chuva que começava a cair. Ele me ergueu no colo com facilidade, como se eu não pesasse nada, e me levou para dentro, os olhos queimando de desejo, de posse. Ao me deitar na cama, pairou sobre mim, sem dizer uma palavra, apenas me olhando, como se quisesse decorar cada centímetro da minha pele. Não sabe o quanto tentei resistir, confessou, com a voz falha,
os olhos claros marejados de um desejo tão puro quanto bruto. Toquei o rosto dele, acariciando sua barba grisalha, sentindo-o estremecer sob o meu toque. Não resista mais. Pedi, com um sorriso leve, puxando-o para mim. E ele não resistiu. Naquela noite, ele me tomou. Com toda a força, com toda a intensidade, com toda a paixão acumulada em dias, semanas, meses de tensão contida. Seus beijos traçavam caminhos de fogo pela minha pele. Seus toques me faziam arquear sob ele, me entregando sem reservas. E pela primeira vez, o coronel bruto, o homem frio e impenetrável, se revelou, não como o homem que me desprezava, mas como o homem que me desejava, que me queria e que naquela noite se tornou meu. Para sempre. A noite em que ele me tomou ficou gravada na minha pele, na minha alma. Depois dela, nada mais foi o mesmo. Eu acordava no meio da madrugada, sentindo os braços dele ainda me envolvendo, o calor do seu corpo, o peito largo subindo e descendo num ritmo calmo, como se finalmente tivesse encontrado paz. Mas durante o dia, ele ainda tentava manter sua fachada de coronel severo, distante, até que naquela manhã tudo mudou. Eu estava no curral, ajudando os empregados a alimentar os cavalos, quando um dos animais, assustado, se soltou. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, o cavalo vinha em minha direção, desgovernado. "Cuidado!" alguém gritou. Mas antes do impacto, o coronel surgiu. Me puxou com brutalidade para fora da cerca, me apertando contra o peito dele com tanta força que quase me faltou ar. "Está louca?" ele rosnou, segurando meu rosto entre as mãos, os olhos faiscando, assustados e preocupados. Meu coração disparou, não pelo susto, mas pela forma como ele me olhava, como se eu fosse importante, como se naquele momento a mulher que ele havia se obrigado a desprezar fosse tudo o que ele queria proteger. "Eu estou bem", me sussurrei, tentando recuperar o fôlego. Ele passou a mão pela minha cintura, me mantendo contra ele, como se tivesse medo de me soltar e me perder. "Nunca mais se coloque em perigo assim", ordenou, com a voz grave, rouca. E pela primeira vez beijou minha testa, um beijo simples, carinhoso, mas que, vindo dele, era como um grito silencioso de que ele já não conseguia mais esconder. Naquela noite, enquanto jantávamos em silêncio, percebi como ele me olhava diferente. Não havia mais desprezo, havia desejo, cuidado, afeto. E quando fui me levantar da mesa, ele segurou minha mão, me puxando suavemente para o colo dele. Arregalei os olhos, surpresa. Mas ele apenas me envolveu com os braços fortes, me aninhando ali, como se aquele fosse o meu lugar, para sempre. "Você me desarma", confessou, passando a mão pelos meus cabelos castanhos claros, acariciando com uma delicadeza que eu nunca imaginei que aquele homem pudesse ter. "E você me enlouquece", sussurrei, com um sorriso atrevido, mordendo levemente o lábio inferior. Ele soltou uma risada baixa, rouca, e me puxou ainda mais para ele, colando nossos corpos. "Não sei como resisti tanto tempo", murmurou, antes de roçar os lábios. Nos meus, num beijo lento, profundo, cheio de tudo aquilo que ficou represado por tanto tempo. E mais uma vez, ele me tomou. Mas dessa vez, não com brutalidade, e sim com carinho, com cuidado, com uma entrega que eu nunca imaginei que ele fosse capaz. Ali, nos braços daquele homem que um dia me disse "não me toque", eu descobri que ele podia ser ao mesmo tempo o coronel mais bruto e o homem mais carinhoso que eu já conheci. E eu me apaixonei ainda mais por ele.
O sol despontava timidamente por trás das colinas da fazenda, tingindo o céu de um dourado suave. Mas dentro da casa, um furacão de emoções finalmente encontrava seu caminho para a calma. Depois de tudo que passamos, eu sabia que a noite passada não foi apenas um momento de desejo, mas o começo de uma nova vida para nós dois. Ele, o coronel frio e bruto, que havia me rejeitado por tanto tempo, agora estava diante de mim, vulnerável, sincero e completamente meu. Sentados na varanda, ele segurava minha mão com uma força delicada, os olhos claros dele me olhando com uma intensidade que derretia meu coração. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim, confessou, a voz rouca pelo peso da emoção. Eu me fechei tanto para o mundo, para você, mas agora sei que não quero mais esconder esse homem que você despertou em mim. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos, mas sorri, porque finalmente ele me mostrava o que sempre esteve, escondido por trás da armadura. Eu também não quero mais fugir desse sentimento, respondi, puxando-o para um beijo suave, cheio de promessa e esperança. Ao longo dos dias que se seguiram, o coronel mostrou um lado que ninguém jamais conhecera. A ternura nos gestos, a paciência nas palavras, o desejo que não precisava ser dominador, para ser avassalador. Ele me envolvia em seus braços todas as noites, sussurrando que eu era a única que ele amava, que precisava, e eu sabia que aquelas palavras não eram mais apenas parte de um contrato social ou uma obrigação fria. Elas eram verdade. Naquela noite, debaixo das estrelas, ele me confessou que nunca imaginou que o amor pudesse ser tão intenso, tão transformador. Você me ensinou a amar de verdade, disse, olhando profundamente nos meus olhos, segurando meu rosto entre as mãos fortes. E você me mostrou que até os corações mais duros podem se derreter. Respondi, sentindo meu corpo arrepiar com a sinceridade dele. Nos entregamos novamente, não mais como duas pessoas separadas pelo medo e pelo orgulho, mas como um só, entregues à paixão e ao amor que nos consumia. Cada toque, cada beijo, era a reafirmação de que estávamos finalmente onde deveríamos estar, juntos, para sempre. E enquanto as primeiras luzes da manhã preenchiam o quarto, eu sabia, sem sombra de dúvida, que aquele coronel bruto e frio era agora o homem mais carinhoso e apaixonado que eu já conhecera. E eu era a mulher mais amada do mundo. Você acredita que um homem bruto e frio pode se tornar o amor mais intenso da sua vida? Comente sim se acredita no poder do amor que quebra todas as barreiras, ou não se acha que tem corações que nunca mudam. E me diga aqui nos comentários, qual cena dessa história fez você sentir aquele fogo da paixão? Quero sentir essa energia com você. Eu vejo você na próxima história. Tchau.